nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã. Som. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e toda majestade. Amém? Irmãos, glória a Deus pela vida da irmã. O nome da irmã? Como que é o nome da irmã? Helena. Eu também não sei o nome da irmã, que benção. É tudo assim, é tudo ao vivo, né, irmãos? Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos das redes sociais também. Paz seja convosco. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e o seu lar em nome de Jesus. Amém? Motivo de alegria estarmos aqui falando da palavra de Deus. Isso enche o nosso coração de temor. Temor não é medo de Deus, amém? É respeito, é reverência, é cuidado, é carinho, é amor com a palavra de Deus. Porque aqui eu não estou falando de mim, eu estou falando de Jesus. E é bem complicado você falar do outro, né? Porque você não sabe o que se passa dentro do outro ser humano. A gente sabe falar o que a gente sente. Você percebe que quando alguém vai falar alguma coisa para você, aí você ouve, aí você fala, emenda, né? Então, porque comigo, assim, 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 você nem deixou a pessoa falar. Você já falou tudo, né? Atropelou, falou de você, porque você sabe o que você está sentindo. Então, é mais fácil, né? Irmãos, cadê a irmã que canta? Hã? A irmã também. Não, a senhora sabe, não para me ajudar, porque eu sei cantar, não. Eu tinha falado com a Renata, mas acho que ela esqueceu de falar para o senhor esposo dela, mas amém. Irmãos, abre a palavra de Deus em Apocalipse. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus santo. Vou dar um spoiler aqui. O tema da mensagem é Volte ao primeiro amor. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu comecei a ouvir a irmã Helena cantar os corinhos de fogo. Aí Deus falou ao meu coração. É isso aí. Eu falei glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus confirma no louvor, Deus confirma na palavra. Deus é lindo, irmãos. Deus é poderoso, maravilhoso. Não há adjetivos no mundo suficientes para engrandecer o nome do Senhor. A sua bondade, o seu amor, a sua graça sobre a nossa vida. Amém? Vamos quebrar o protocolo, irmãos. Porque Jesus, quando ele fez um milagre, só para as irmãs se organizarem aqui, para dar uma introdução, ele curou vários cegos. Quem já viu na Bíblia? Um ele curou de imediato, o outro ele mandou ir no poço, não foi assim? Todo mundo era cego, mas cada um foi de uma maneira. Aí hoje eu pedi autorização para o pastor, quando ele me convidou para quebrar o protocolo, ele me autorizou, então eu estou quebrando o protocolo com a autorização dele. Amém? Vamos ler, aí a gente canta em seguida. Eu vou ler bem rápido e a gente vai louvar esse louvor. E eu quero que nesse louvor você ore ao Senhor pedindo para o Senhor falar o seu coração. Amém? Diz assim, os irmãos já sabem, né, que eu peço para ficar de pé, glória a Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem é essa pessoa? Jesus. E ele diz o seguinte: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são,
e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, repita comigo, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Pode colocar sua Bíblia sobre o banco. Feche os seus olhos e eu quero que você peça ao Espírito Santo que Ele fale com você essa noite. Porque o Senhor falou comigo poderosamente. E eu quero que o Espírito Santo me use para transmitir aquilo que Ele disse comigo nessa noite. Abro meus ouvidos, eu quero ouvir. Peça para Deus abrir os seus ouvidos nessa noite. Abre os meus olhos, eu quero ver. Peça para o Senhor tirar todas as escamas dos seus olhos nessa noite. Abre meu coração, quero sentir. Peça para o Senhor quebrar todo o impedimento até o teu coração. Teu grande amor. Peça ao Senhor capacidade para sentir o amor dele por você nessa noite. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Aleluia. Obrigada, irmãos do louvor. Deus abençoe vocês. Desculpa quebrar o protocolo. Pode sentar? Aleluia. Irmãos, eu tô igual o corinho. Que calor é esse em volta do altar? Mas que calor é esse em volta do... Gente, eu canto pessimamente mal. Mas graças a Deus, Deus recebe a nossa adoração, amém? Ainda bem que Ele olha a adoração, não o tom de afinação, amém? Irmãos, sem mais delongas, tudo isso é uma estratégia para o Espírito Santo preparar o nosso coração, amém? Irmãos, essa igreja de Éfeso, que fala aqui no Apocalipse, é a mesma igreja de Efésios. Sabe o livro de Efésios? Que tem lá um pouquinho lá atrás. Quem sabe a musiquinha do Novo Testamento, né, que a gente canta para as crianças? Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu não decoro a ordem. Aí, quando eu esqueço onde está o livro, eu canto a musiquinha para eu lembrar. Irmãos, é essa mesma igreja. Para dar um panorama geral para os irmãos entenderem a igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo, ele ficou 3 anos, quase 3 anos nessa igreja. E ministrando e ensinando, quando ele estava preso, ele escreveu a igreja de Éfeso, ele amava a igreja de Éfeso, ele orava pela igreja de Éfeso. Amém? Ele foi o pastor da igreja de Éfeso.
Então, conhecendo a biografia, né, a vida do apóstolo Paulo, a gente sabe que ele foi um bom pastor. Amém? Ele disciplinou, ele doutrinou, ele pregou sobre fé, ele pregou sobre vida em comunidade, ele pregou sobre amor, ele pregou sobre relacionamento de casal, ele pregou sobre relacionamento de pais e filhos. Tudo isso que eu estou falando está lá no livro dos Efésios. E aí eu comecei a falar, eu falei, Senhor, mas essa igreja, ela foi, né, discipulada pelo apóstolo Paulo, um homem de Deus, um homem ungido, um homem consagrado, um homem que viu o Senhor. Por que essa carta no Apocalipse, endereçada a essa igreja? E aí o Senhor falou comigo, o problema não é o pastor. Você pode ser pastoreado pelo melhor pastor do mundo. O problema está dentro de cada um. Tem coisas que o seu pastor não tira de dentro de você. Como eu disse, nós não desvendamos o outro. Às vezes nem a nós mesmos, a psicologia diz, né? Então, ela teve o melhor pastor, um bom pastor, um homem ungido, consagrado. E aí depois, quando João teve a revelação das cartas às 7 igrejas, Éfeso está no meio. Não importa quem é o seu pastor. Judas teve o melhor pastor. E ele traiu a ele. O ladrão não teve pastor, o ladrão da cruz. Mas ele se arrependeu ali, no último momento. E ele foi salvo. É a sua atitude. E aí, eu lendo, né, pesquisando, muito curiosa do jeito que eu sou, vi o contexto da igreja de Éfeso, voltei, fui de novo. E aí, lendo, historicamente, o começo da igreja, existem escritos. Isso baseado em estudos de teólogos, não sou eu que estou falando isso. Eles disseram que o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Depois dessa carta, ela teve um renovo. Porque essa geração de Éfeso não foi a mesma do apóstolo Paulo. Essa carta vieram anos depois. Ou seja, eles não seguiram a doutrina que Paulo tinha deixado. E aí, os escritos antigos dizem que depois dessa carta, houve um avivamento na igreja. Houve, assim, uma situação que a igreja ouviu. Porém, alguns anos depois, um discípulo de João, que foi quem teve a revelação do Apocalipse, ele afirma que a igreja de Éfeso sumiu, terminou. Isso são os estudos teológicos, né, pastor? Eles estudam bastante, né? Aí, a gente vai lá no versículo. Vamos lá. No 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Volte à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Candeeiro é tipo uma lamparina, não é? O candeeiro, né? Baseado nisso que eu estou falando, nisso que eu pesquisei, o candeeiro da igreja de Éfeso foi retirado. A lâmpada se apagou. Por quê? Eles não voltaram ao primeiro amor. E aqui começa a mensagem. Abra comigo Efésios 3, 16, 19. Se os irmãos puderem colocar aqui no telão, porque o tempo corre. E eu gostaria de expor tudo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Amém? Efésios 3, 16, 19. O apóstolo Paulo, escrevendo a essa igreja de Efésios,
para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito Santo no homem interior. 17, fazendo favor. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados, repita, enraizados, e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a largura e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Quantas vezes a gente viu a palavra amor ali? Umas 3 ou 4, né? Então, Paulo, ele fala que nós temos que conhecer o amor de Cristo. E eu falo muito dele, né? Os irmãos perceberam quando eu prego? Que eu falo que eu amo o versículo de João 3,16, que Jesus se entregou por amor, que nós não merecíamos, que ele ressuscitou para nos dar vida. Eu falo muito sobre isso. Porém, hoje, o Senhor diz o seguinte: volta ao seu primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Quem é que é casado? Amém? Lembra quando você conheceu seu marido, a sua esposa? Não tinha borboletas no estômago? Quando você via, você gelava, né? Estava apontando lá na esquina. Quando estava dando a hora de chegar, né? Você já ficava... Então, assim, não era aquela coisa, aquele amor, aquela vontade de estar junto, né? Você fala assim, não é suficiente, eu quero ficar mais junto. Aí, né, às vezes trabalha de segunda a sexta, aí não vejo a hora de chegar sábado para ficar junto, e para ficar junto, e vamos ficar junto. Amém, é isso mesmo. É isso mesmo, tem que ser assim. Amém? Porém, você tem que ser mais assim ainda com Deus. Quando a irmã Helena começou a cantar Corinhos de Fogo aqui, irmãos, eu voltei lá atrás. Lá em 1994, quando eu entrei na igreja, e eu começava a ouvir os corinhos, e eu morava lá em São Paulo, em frente a uma igreja Deus é Amor. E lá eles cantam muito corinho, ou só corinho. E esses corinhos me remeteram àquele momento. E aí o Senhor falou comigo, é aquela pessoa que eu quero que você volte a ser. Lembra o dia que você chegou na igreja? Lembra o dia que você aceitou Jesus? Lembra? Lembra aquele dia que você falou assim, Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te amo. É esse amor que nós não podemos perder. É esse amor. Hoje eu não estou pregando do amor dele para nós. Hoje eu estou pregando do nosso amor para com ele. Você pode ver que aqui o Senhor, ele elogia que a igreja é perseverante, que a igreja resiste aos homens maus. A igreja está fazendo tudo politicamente correto. Como tem uma pregadora que ela fala, está falando o crentez fluentemente. Que vira um costume, né, pastor? Porque quando você era do mundo, você xingava. Aí você aceitou Jesus, não posso xingar, agora é atribulado. Agora é o filho do Nabucodonosor. Agora é o enviado do Satanás, né? A gente não fala isso? Quando a gente quer se referir àquela pessoa abençoada, nós aprendemos, né? A gente falava determinada frase, aí hoje a gente não fala mais, a gente fala misericórdia. Santo Deus. No meu trabalho, as pessoas elas davam risada que eu falava muito assim, santo é Deus, quando acontecia alguma coisa. Santo é Deus. Não estou chamando o nome do Senhor em vão, não, eu estou falando assim, meu Deus, que situação, me ajuda. Então, nós aprendemos a falar o crentez fluentemente. Nós aprendemos a nos vestir de uma outra forma. Quando eu era mais pequenininha, eu gostava muito de algumas roupas. E hoje eu gosto muito de algumas outras roupas diferentonas aí, meio largas, meio... O Espírito Santo fez assim. O Espírito Santo quis assim.
E o Espírito Santo trata cada um de uma forma. Amém? Então, o que acontece? A gente tem que olhar que tipo de amor você está oferecendo ao Senhor. Aquele amor de quando dá tempo, se der tempo eu oro. Se der tempo eu dobro o meu joelho. Como eu falei para os irmãos, irmãos, que vontade de dobrar o joelho. E por enquanto eu não consigo, mas eu vou conseguir em nome de Jesus. Irmãos, que falta faz dobrar o joelho. Que falta faz colocar a cara no pó. Às vezes eu deito no chão, no joelho, mas deito no chão. Que falta que faz. Irmãos, hoje, a igreja, ela até tem apresentado um bom serviço a Deus. Tem aquelas que não, mas tem aquelas que sim, vamos reconhecer, né? Olha o que a igreja fez, pastor, na pandemia. Não só a nossa, mas no geral. Investiu em multimídia, investiu em câmeras, investiu, né, num som melhor para poder transmitir as lives. De repente a pessoa fez lá um canal no YouTube, que um dia eu vi como é que faz, eu falei, misericórdia, não tem cabeça para fazer isso não, dá muito trabalho. Para fazer transmissão ao vivo, sabe? A igreja se mobilizou. E que serviço louvável! O Senhor se agrada disso. O Senhor se agrada do seu serviço. O Senhor, Ele se agrada quando você sobe no altar, e né, os levitas, e louvam de todo o coração, e tocam de todo o coração. Quando o diaconato serve de todo o coração. Quando você acode o necessitado de todo o seu coração, o Senhor se agrada. Ele não está alheio a isso. Ele não está. Ele está dizendo que Ele conhece as tuas obras. No versículo 2, tanto o teu labor como a tua perseverança. Ele conhece o seu trabalho, Ele conhece a sua perseverança. Ele vê que você trabalha para o reino. Ele está vendo. Ele está vendo. E Ele disse que aquele que a me servir, o Pai o honrará. E eu acredito nas palavras de Jesus. E eu acredito nas promessas dEle. E Ele está falando, a igreja vai indo bem no serviço. Se o chão está limpo, é porque alguém limpou. Se o púlpito está sem poeira, é porque alguém espanou. Se estamos transmitindo essa live ao vivo, é porque tem uma equipe por trás de tudo isso. Se a porta da igreja está aberta, é porque o Senhor colocou um pastor para nos pastorear. Tudo isso é válido e é louvável diante do Senhor. E cada um terá a recompensa das suas obras. Porém, antes de tudo isso, antes de amar a obra, nós temos que amar o Senhor da obra. Gente, eu amo a obra de Deus. Quis fugir muitas vezes, mas o Senhor me atrai. Ele não me obriga, Ele me atrai, gente. E quando eu vejo, eu já estou aqui de novo. Eu falo, ai Senhor, eu não quero os dias de pregar, um dia de muita luta no mundo espiritual. É um levante. Hoje, quando eu vi, eu olhei no relógio, era 4 horas da tarde. E eu falei, gente, uma sexta-feira pós-feriado, essa tribulação toda. Aí eu falo assim, Senhor, eu não quero, mas o Senhor me atrai. E eu vou. Sabe quando o namorado, ele liga e fala assim, olha, eu posso te ver hoje 30 minutos? Obrigada, pastor. Porque eu estou trabalhando, porque eu estou estudando. Assim, ó, eu vou na sua casa 30 minutos, eu vou chegar no seu portão e vou voltar. Como é que o coração da gente fica? Tum, 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 tum. Ai, eu vou ver o meu amado. E quando fica noivo? Nosso Deus. E quando casa? Né? São as estações. São as estações. A vida da gente é feita de estação. É igual no casamento. Não sei porque que o Senhor está mandando eu tocar nesse ponto. Porque eu sou viúva e o Senhor está mandando eu falar de casamento. Ó, glória. No casamento não significa que você deixou de amar o seu marido.
Não significa que você deixou de amar a sua esposa. Você respeita, você gosta, você cuida, não é? A gente cuida, né? Eu cuidava do meu marido, a gente ama, você agrada. Porém, se torna uma coisa rotineira, não é? Por quê? Porque nós temos as obrigações da casa, você ama, mas você às vezes não fala que ama tanto mais, né? Às vezes não dá tempo, aí depois vem os filhos e a correria e o dia a dia. Quer dizer que você não ama? Não. Você ama. Porém, não é como o primeiro. E o que o Senhor está recobrando de nós hoje? O primeiro amor. A primeira fé. Quando o seu coração pulsa. Quando você fala, eu quero estar na igreja. Quando você está lavando a louça, larga essa louça para lá. Eu vou dobrar o meu joelho. Eu vou falar com o amado da minha alma. É esse amor que Ele está nos recobrando nessa noite. É você estar no seu trabalho e você sentir aquele desejo. Você vai 5 minutinhos no banheiro e você ora e você fala e você volta. É esse amor que o Senhor está recobrando de nós. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre a sua louça para lavar, mulher. Eu me incluo. Ontem, eu estava cuidando da casa e o Senhor falou, vamos conversar um pouquinho? Aí eu, Senhor, eu estou lavando a louça, porque depois eu vou visitar uma irmã e eu estou lavando a louça, eu quero deixar tudo arrumadinho, que amanhã eu trabalho. O Senhor vai e fala, vamos conversar comigo. E muitas vezes a gente não vai. A gente é Marta. A gente não aproveita a presença de Jesus ali no ambiente e se derrama aos pés do Senhor como Maria. Jesus não disse que era para Marta deixar a casa dela bagunçada. Amém, mulher? Ele disse que naquele momento, o mais importante era ela estar aos pés assim como Maria. Ai, mas o Senhor ia ficar com fome. Eu tenho a plena certeza que se ela também tivesse ficado ali, sentada aos pés do Senhor, quando ele terminasse de falar, as duas iriam fazer a comida, fazer a ceia, preparar o suco, servir o vinho. Amém? Por que ela tinha que desperdiçar aquela oportunidade preciosa de estar aos pés do Senhor? Jesus não está mandando nós largarmos os nossos afazeres. Quem tem ministério aqui não é para você largar o seu ministério. Eu posso ouvir um amém? Quem tem dom aqui não é para largar o seu dom. Posso ouvir um glória a Deus? O Senhor está falando, me ame primeiro e depois a minha obra. Continue me servindo, mas eu tenho que ser a sua prioridade. Senão o seu serviço não tem motivo. Oh, aleluia. Guarde isso no seu coração. Ame primeiro o Senhor da obra. Irmãos, não fique atrás de cargo. Não fique atrás de ministério. Não queira aparecer para homens. Não queira ir atrás de oportunidades. Eu ouvi algo muito interessante esses dias. Uma ministração falando do secreto. O irmão pode abrir colocar para mim no telão, só para a gente ilustrar. Mateus 6,6. Por gentileza, os irmãos aí da mídia. E o pastor, ele falava algo muito interessante. Que aquele que se humilha no secreto, aquele que vai para o secreto, aquele que fecha a porta do seu quarto e busca a Deus no secreto, Deus o honra publicamente. Aí em Mateus 6,6 diz, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Você não precisa pedir cargo na igreja.
o Senhor te atrai. O Senhor usa pessoas quando Ele quer te usar em alguma coisa para que você seja convidado. Não busque colocação no seu trabalho. Faça o seu melhor. Porque a palavra de Deus diz, faça como para o Senhor e não para homens. E o Senhor vai te honrar. Não tenta mostrar para chefe, não. Não mostra para homem, não. Faça o teu melhor como se você estivesse fazendo para o Senhor. E o Senhor vai te honrar. Vou contar um testemunho para a honra e glória do Senhor. Eu acho que o pastor não sabe disso, ele vai saber agora. Quando eu cheguei aqui, o pastor está aqui. Meu Senhor já estava, né? Diz o corinho. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Glória a Deus. Irmãos, eu cheguei aqui um domingo. E aí o Senhor confirmou algumas coisas no meu coração. E eu sou aluna do ITQ, os irmãos sabem disso, que é o Instituto Teológico Quadrangular. E ele estava trancado lá em São Paulo. Eu tinha feito metade. E aí, por motivos de ter a Luísa e todas outras coisas, eu tranquei e estava parado. E o Senhor mandou eu voltar. Eu acho que o pastor deve ter achado que eu era meio, né, meio abençoada, assim, né? Eu cheguei no culto de sexta, no domingo o pastor não estava, foi até o netinho que pregou. Aí o Senhor falou, é aqui que você vai ficar. Falei, aleluia. Aí fiquei. Aí vim na sexta-feira. Aí, pastor, posso falar com o senhor? Pode. Eu não falei para ele que eu queria membrar. Eu falei para ele nada. Ó, pastor, eu cheguei aqui, a minha história é assim, né, pastor? Contei superficialmente assim. Aconteceu isso. Olha, eu ainda estou sofrendo, pastor, mas sabe o que eu queria? Eu queria voltar para o TQ. Gente, vê se sem jeito chegar numa igreja. Por quê? Porque eu queria voltar a estudar. Eu não queria voltar a... Sei lá, o pastor não sabia que eu pregava, né? O pastor não sabia. O pastor não me conhecia. Ninguém me conhecia. Ninguém sabia de nada. Eu não cheguei e falei assim para o pastor. Toda a honra e toda a glória para o Senhor, amém? Hoje eu tenho essa maturidade, mas um dia eu não tive. Eu gostaria de até testemunhar isso para os irmãos. Eu podia ter chegado para ele e falado assim, então, pastor, lá em São Paulo, deixa eu contar para o senhor uma história. Eu era líder de missão. Eu era líder de casal, eu ajudava no ministério infantil, eu era segunda tesoureira, eu fazia evangelismo na rua. Eu podia ter chegado, né, para querer a promoção do homem. Ele disse, não, eu só queria estudar. Eu só queria estudar. Eu falei, Deus, eu não quero nada. Quando eu sobrevivi, eu falei, Deus, eu não quero nada. Eu quero a tua presença e eu quero aprender mais de ti. O pastor não sabia, ele está sabendo agora, junto com a igreja. Quando ele me convidou a primeira vez para pregar, eu falei para ele assim, eu queria pedir para o pastor para contar meu testemunho para a igreja. Mas eu fiquei acanhada de pedir para o pastor para contar. Aí eu falei, não, na hora de Deus, o Senhor vai preparar. Aí um dia ele falou assim para mim, irmã, a irmã prega em púlpito? Aí eu falei, eu prego, pastor, eu pregava lá em São Paulo. E isso já tinha 6 meses que eu estava aqui na igreja, irmãos. A irmã aceita pregar? Aceito. E aí o Senhor falou comigo, essa oportunidade de você dar seu testemunho. Irmãos, e cada vez que eu sou chamada para vir até aqui, eu louvo a Deus. Porque não é por mim, é por Ele. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando nós chegamos nessa terra, o Senhor já estava. Em Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E quem somos nós para querer aparecer para o homem? O Senhor conhece o seu coração. Ele requer o seu amor, a sua entrega diária. Irmão, senão Ele vai remover o candeeiro das nossas vidas. Você pode ser quem você for. Você pode ser o pastor mais renovado do mundo. Se você tiver só serviço e não tiver intimidade
não tiver momentos no secreto, não adianta. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? Lutou pelos outros, salvou as pessoas no mar, mas ele mesmo morreu afogado na praia? Tem lógica, não? Tem lógica? Tem sentido? Não tem. Eu sempre ouvi uma coisa: quem é salvo, quer salvar. Eu tenho que querer salvar as pessoas porque eu sou salva. Não porque eu quero mostrar alguma coisa para A, para B ou para C. O meu serviço é ao Senhor, a minha intimidade é ao Senhor. O pastor não sabe quantas vezes eu oro por dia. Deus sabe quantas vezes eu falo com Ele por dia. Irmãos, não sejamos sepulcros caiados. Quando a gente vai no cemitério, tem sepulcros, monumentos. As pessoas gastam horrores de dinheiro. Cada um com seus problemas, amém? Eu não estou criticando, eu estou só relatando. Mas o que tem dentro? Nada, morte. A carne que se desfaz, os músculos que se desfazem e o osso que vira pó. Ao pó voltamos, viemos e ao pó tornaremos. Não seja sepulcro caiado. Mateus 23, 27 fala isso. Bom, pode colocar para mim, por gentileza? Ai de vós, escribas e fariseus. Sabe quem que é esses aí? Os que falavam crentez fluentemente. Sabe quem que é esse aí? Aquela pessoa que usava saia, a Sheila está aqui. Hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Por quê? Porque não tem amor pelo Senhor. Porque não ama o Senhor da obra, ama só a obra. Ama a aparência, a estética, a aparência de santidade. Seja essência, não aparência. Posso ouvir um glória a Deus? O que é a essência? É o que você é por dentro. A sua essência é a sua intimidade com Deus. A sua essência é o que te leva para a eternidade. A sua aparência volta ao pó. Isso aqui, irmãos, não vale nada. Isso aqui rasga, a traça come. Isso aqui envelhece. Eu não tinha os pés de galinha que eu tenho hoje. Eu não tinha os cabelos brancos que eu tenho hoje. O tempo passa. A gente envelhece. Seja essência. Essência do Espírito Santo você tem que ter em você. Você tem que ter a essência do amor a Deus. Aquela paixão. Eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus. Eu quero Deus. Onde é que é louvor? Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, mas eu quero Deus. Porque quem está do meu lado não pode me salvar. Meus filhos não podem me salvar, os meus pais não podem me salvar. Jesus pode me salvar. Pode todo mundo ficar de mal de mim. Quando eu posto as coisas no Facebook, tem 10 curtidas. Tô nem aí, porque eu tô postando de Deus. Não tô postando para curtida. Eu tô postando para que, se alguém ler, essa pessoa seja tocada pelo Espírito Santo. E que, se essa pessoa está precisando de um auxílio, de uma palavra, o Senhor fale com ela. Estou falando isso para me aparecer? Não. Senão eu fazia um perfil de figura pública. A pregadora. Não sou pregadora. Eu quero ser filha de Deus. Eu não quero título. Queira título não, irmãos. Queira ser atraído. Sabe o ímã
aqueles ímãs de geladeira. Quando o ímã está próximo ao ferro, atrai. Que nós sejamos assim com o Espírito Santo. Que nós tenhamos esse amor com Deus. Que nós possamos ouvi-lo. Que nós temos um ouvido sensível a Ele. Quando Ele fala, filha, você fala, Senhor, eu vou. Quando Ele fala, vamos conversar, eu vou. Aí você fala assim, Sheila, mas e esse secreto aí? Eu falo, há 5 minutos acabou tudo que eu tinha que falar. Engraçado que para conversar no WhatsApp 1 hora é pouco. Falei, Deus. Engraçado que para ficar na rede social, o dia inteiro é pouco. Agora, para o secreto, 5 minutos não tem mais o que falar. Irmãos, o seu secreto, para quem não sabe, né, tem muita gente nova na igreja, está falando, o que essa menina está falando de secreto? Menina, ó, Jesus, misericórdia. O que está falando de secreto? Secreto é aquele lugar, pode ser o seu quarto, pode ser o seu banheiro, se você não tiver privacidade na sua casa. É aquele cantinho onde você mostra para Deus quem você é. Sem máscara. Porque Deus te conhece. O Salmo 139 não diz isso? Que Ele sonda mentes e coração. No seu secreto não tem máscara. No seu secreto não existe maquiagem. No seu secreto só existe um coração que está ali dependente de um Deus, que você sabe que só Ele na sua vida. Que é só Ele que pode te salvar. É só Ele que pode te tirar daquela amargura, daquela angústia. Como a irmã falou, passamos tempos difíceis. Ai de nós se não fosse Deus. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo. Ai de nós. Ai de nós. Irmãos, tudo é dele. Tudo é para Ele. Toda a glória é dele. É dele. Nós somos dele. Queira ser dele. Queira pertencer a Ele. Tem tanta moça, tanta menina que fica aí, toma veneno por causa de namorado, de noivo, mulher de marido. Ah, como eu queria que ela amasse Deus assim. O irmão aqui, que eu não sei o nome dele, mas eu vou aprender. Um dia eu estava sentadinha aqui nos primeiros bancos. É difícil eu sentar aqui na frente, como eu tenho criança pequena, eu sento lá atrás. E aí, se precisar correr, a gente já corre para a porta, né? Não atrapalha o movimento. E ele falou uma coisa aqui, que Deus não decepciona ninguém. Gente, isso que o irmão falou ficou no meu coração. Que Deus não decepciona. O homem te decepciona, sua família te decepciona. E como decepciona? Todo mundo te decepciona. Aquele que está perto de você te decepciona. Mas Deus não. Quando ele contou o testemunho, né, do pai, da sogra, eu lembro, irmão. Glória a Deus, amém. Deus abençoe a sua vida por isso, por ter compartilhado. Avivou o meu coração. Deus não decepciona ninguém. Queira estar no centro da vontade dele. Sheila, está doendo. Continua. Quando a gente fica doente, que a gente vai para o hospital. Teve uma ocasião que eu fiquei internada 2 dias, que eu peguei uma infecção. Foi antes de eu ter a Luísa. E remédio em casa não tratava. Foi uma infecção de urina mal curada. Quem aqui sentiu alguma coisa, recebe, trata, amém? A infecção começou a chegar no meu sangue, mas o Senhor me guardou porque não era a hora de eu partir ainda. Eu tinha que 3 anos depois estar aqui. E aí eu fiquei internada. Aí eu tenho muito medo de agulha. Eu tenho pavor, sabe, agonia. E você tem escolha no hospital? Ele chega lá e vai te furar. Alguém aqui é da área da saúde? Vocês não têm dó, né? Vem aí, vou te furar mesmo. Aí eu falava assim, mas está doendo. Não, você não quer melhorar ou você quer morrer? Tem hora que é tratamento de choque. Você quer melhorar ou você quer morrer? Você tem escolha? Você não tem que tomar injeção? Remédio é ruim, você não tem que tomar? Ou você quer morrer? Com Deus é a mesma coisa.
Ou você vive no primeiro amor com Ele, ou você vai morrer. A igreja está recebendo? Ele remove o candeeiro. E eu não estou falando de morte física, não. Estou falando de morte espiritual. Irmãos, amor. Vamos abrir lá em Coríntios 13. Primeira Coríntios 13. Todo mundo conhece esse versículo, esse texto, mas quase ninguém pratica. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou ou como o símbolo que retire. Você pode estar no manto aqui na igreja, você pode chorar, você pode adorar, você pode fazer o que você quiser, mas você não ama a Deus, não adianta nada. Foi tudo encenação, foi tudo emoção. E não é emoção, é amor. Não é ficar emocionado com o louvor, não. É sentir o louvor. É chamar a presença de Deus para dentro de você. É chamar. Senhor, vem. Eu não sei o que falar, Sheila. Fala do seu jeito. Senhor, eu não sei o que falar, mas eu quero que o Senhor entre no meu coração, enche o meu coração. Eu preciso do Senhor, é isso. Nem que você repita isso 1000 vezes. Mas fique repetindo para Ele. Porque namorado não é assim? Ai, eu te amo, ai, eu te amo também. Ai, eu te amo, ai, eu te amo também. Não é assim, pastor? Eu tô falando alguma mentira aqui. Fala isso para Deus. Deus, eu te amo. Deus, eu te adoro. Deus, eu não sei viver sem ti. Deus, eu quero voltar ao primeiro amor. Deus, eu quero aquele amor de quando eu aceitei o Senhor na minha vida. Deus, eu quero te amar com todas as minhas forças, com toda a minha intensidade, com a minha alma, com o meu ser, com os meus membros, com os meus pensamentos. Eu quero te amar. Porque se você não ama a Deus, o que você quer fazer no céu? Entende? Para que a pessoa estuda para médico se ela não quer ser médico? Tem sentido? Ah, eu não gosto de falar com Deus. Você vai fazer o que na glória se lá só vai ser glória, aleluia, santo, 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 santo? Reveja seus conceitos. Você tem opção, como eu preguei da outra vez. Escolhe. Quer céu, inferno, vida, morte? Se você quer vida, então ame. Ame. Lá no versículo 13 de 1 Coríntios 13, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém o maior destes é o amor ágape. Amor do homem para com Deus, de Deus para com o homem. Amor sem interesse. Quando alguns pastores falam, porque é pela fé, a fé é mais importante. Antibíblico. Antibíblico. Se você ouve isso, rejeita. Porque o que diz aqui? Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior é o? Os 3 são importantes. Mas ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus mais do que você ama seu filho. Ame a Deus mais do que você ama o seu marido. Ame a Deus mais do que você ama seu namorado. Ame a Deus mais do que você ama o seu carro, porque ninguém pode nem triscar. Ai, meu Deus, o meu carro. Vocês veem o jeito que é no meu carro, misericórdia. Tem gente que fala assim, você não vai lavar? Não, vou sim. Mas é que amanhã eu vou passar no barro, vai sujar de novo. Então, na sexta-feira eu lavo, porque aí vai ficar limpo. Irmãos, não tenha o coração em nada. Coloque o seu coração em Jesus. Cultive esse primeiro amor, essa paixão, ver essa graça. Nessa chuva de graça. Vocês não estão entendendo. Graça, favor não merecido. Nós temos motivos de sobra para amar esse Deus. Ele deu o Filho, Ele nos ama, Ele nos perdoa.
O povo é tudo igual. O pastor já falou isso aqui. Só muda o tempo. Tudo teimoso, tudo desobediente, né? Qualquer coisinha já dá uma desviada, mas ele nos ama. Graças a Deus, né? Aí eu coloco aquele louvor lá, me ama ele, eu choro. Graças a Deus que ele me ama. Porque senão eu não estaria aqui. Senão nós não estaríamos aqui. Irmãos, volte ao primeiro amor. Volte, seja essência. Não queira ser aparência. Não queira mostrar uma coisa que você não é. Não queira passar imagem de santidade. Seja quem você é. Sabe? A irmã está pregando de bota, e daí? A irmã está pregando de tênis, e daí? A irmã está descabelada, e daí? Ai, a igreja não é politicamente correta. E daí? O Espírito Santo está aqui. E ele é o mais importante. E daí? Quando você chegou aqui, você não olhava se a irmã pregava de bota. Quando você chegou aqui, você não olhava se a irmã pregava de tênis. Você só queria saber de adorar a Deus. Para te adorar, ó Rei dos Reis. Não era assim? Resgata dentro de você essa pessoa. Resgata esse adorador dentro de você. Seja um adorador por excelência. Não para ninguém ver, mas no seu secreto, no seu quarto. Fecha a porta, ora, abre o seu coração. Ame mais o Senhor da obra do que a obra. Não, repetindo, eu não estou falando para ninguém deixar de fazer a obra. Posso ouvir um amém? Amém. Mas não se prenda só a adorar a Deus aqui no templo. Existem coisas que é no coletivo, né, pastor? No ajuntamento. Essa mensagem hoje é no coletivo. Só que quando você for dobrar o seu joelho na sua casa, aí é no secreto. Aí Deus revela coisas para você que Ele não pode revelar aqui em público. Ele vai falar coisas com você que num culto público, que meu horário já estourou, não dá para falar aqui. Dedique tempo ao seu amado. Faça de Jesus o seu amado, independente da luta, independente da situação. Irmãos, eu descobri tanto que eu aguento. Quem já falou assim, eu não aguento mais? Pode ser sincero, o pastor não vai brigar, não. O pastor não vai colocar ninguém em disciplina, não vai colocar a mão. Quem falou? Deixa eu levantar. Eu não aguento mais. Eu tenho uma boa notícia para você. Você aqui, você aguentou. Você aguentou. Você aguenta sim. Você é filha do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você aguenta sim. Você está guardada pelo leão da tribo de Judá. Você pode, você consegue. Eu só ia falar do amor. Olha para onde que Deus leva a gente. Irmãos, para terminar, que agora eu vou terminar. Dá vontade de ficar até meia-noite, mas não pode. Mas o Espírito Santo, ele vai falar com você. Ele vai continuar falando. Quando ele chamar, irmãos, vai. Larga a louça, larga o futebol, que você está ali assistindo, né, na televisão. Larga um pouquinho e vai ouvir o que ele quer te falar. Ele vai, de repente, tocar numa passagem, numa palavra. Abre, lê. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Deixa ele falar. Seja íntimo dele. Você não tem nada a perder. Você só ganha intimidade. Você só ganha renovo. Aí, quando a luta vem, você fala, Senhor, eu aguento. Porque o Senhor está comigo. Não porque eu sou forte. Eu sempre falo isso.
Não porque eu sou forte, mas porque o Senhor é forte. Porque o Senhor está comigo. E você vai aguentar. Só ame Ele de todo o coração. E no versículo 7, para finalizar, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ame ao Senhor, viva no primeiro amor, sirva ao Senhor, fale do Senhor, deixe ser atraído pelo Senhor, que você vai morar no céu. Irmãos, qualquer dúvida, está aqui, ó. É uma fonte inesgotável de revelação, de palavra, de conselho. É o que o pastor sempre fala, se a gente for tentar dissecar, a gente não consegue. O Espírito Santo vai trazendo muitas revelações. Eu nunca tinha tido essa revelação lendo carta do Apocalipse. Para falar a verdade, eu sempre tive receio até de ler o Apocalipse, porque eu sempre achei um livro muito complicado. Porque eu falava, eu vou ler, né? Eu lia, mas não entendia muito bem. Mas a seu tempo, o Espírito Santo traz revelação. Ontem eu ouvi uma pastora falando assim, que o casamento, quanto mais o tempo passa, ele fica melhor. Se o casal cultivar, amém? E eu creio que aqui todo mundo cultiva bem o casamento, amém? E eu creio que a partir de hoje todo mundo vai cultivar melhor ainda a comunhão com Deus. Que a partir de hoje o secreto será mais vezes visitado. Que a partir de hoje, se ele te acordar 3 horas da manhã, você não vai ficar revirando na cama. Você vai dobrar seu joelho e vai falar com ele. Aí você vai ver o sono, depois vem que é uma beleza. Deus está falando com gente aqui, eu não sei com quem que é. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Igreja, vocês são amados do Senhor. Mas ame ao Senhor e volte ao primeiro amor. O Senhor preparou essa noite para o seu coração. Ele quebrou os protocolos por amor a você. A irmã nem pregou de tênis hoje, porque Deus mandou a irmã vir de bota. Ô, glória. Brincadeira, irmãos. Eu tenho esse meu jeito, mas é o jeito que o Senhor trata. E cada um tem um dom, cada um tem um jeito. O pastor tem um jeito, o outro tem um jeito. Uma irmã tem um dom, o outro irmão tem um dom. Mas todos devemos viver no primeiro amor. É um só Senhor. Os dons são diversos, mas é um só Senhor. Amém? Coloque-se de pé. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Agradeço, pastor, mais uma vez, pela confiança de ter confiado na tagarela que entrou falando para ele que queria estudar. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, da nossa pastora. Louvo a Deus pela vida da igreja que me acolheu também. Irmãos, que nós possamos viver no primeiro amor e em comunhão com os irmãos, porque tudo se baseia no amor. Amém? Feche os seus olhos. Eu vou passar para o pastor orar. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.